Olá pessoal, estamos começando mais um programa aqui do Jornadas Literárias, certo? E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre a questão da imaginação moral, que é um emprego que eu acho que é importantíssimo. E ficar muito claro, não é emprego, eu não acho que é o emprego primeiro da literatura, tá? O que eu quero dizer com o emprego primeiro da literatura? Existe, né, existe todas as coisas possuem uma natureza e uma dinâmica específica. Eu acho que, na verdade, o grande motivo dos nossos desequilíbrios, mesmo das nossas crises, são justamente porque nós estamos agredindo ou a nossa natureza em si, ou a natureza das coisas ao qual nós estamos nos aproximando, certo? Então, tem duas coisas que eu preciso compreender de maneira geral, certo? Em qualquer experiência formativa minha. Primeira coisa, quem eu sou. Hã? E aí você se aproxima agora desses vídeos acerca de literatura. E uma coisa que talvez algumas pessoas nunca tenham refletido na sua experiência literária, e eu não acho que é necessário que a pessoa tenha isso para começar uma jornada, uma vida literária, porque se pararmos para pensar, eu, por exemplo, comecei a ler com que idade? Eu comecei com 7 anos na escola. Eu não fui alfabetizado em casa como alguns, nem aprendi em anos anteriores. Tem pessoas que aprendem em casa, às vezes com 4, 5 anos. Outros aprendem ainda antes, né, do primeiro ano do ensino fundamental. Assim por diante. Eu não. Eu segui bem aquilo que estava dentro do programa, certo? Que é, então, começar a ler a partir da alfabetização da escola. Eu fico muito grato e feliz, né? Grato a Deus e a minha professora por ter aprendido a ler já no primeiro ano de escola. A gente sabe de casos em que crianças chegam às vezes no terceiro ano ou até mais longe, ou não aprenderam a ler de fato, certo? Ou seja, é tão sofrível para elas o ato da leitura que é quase como se não tivesse aprendido a ler, certo? Mais ou menos quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, a nossa, e nós começamos a ler naquela língua e não existe uma apropriação plena. Se você está estudando alguma língua e ainda não tem essa apropriação plena, para você é meio sofrido ler uma obra naquela língua, né? Falar do inglês ou do alemão, qualquer língua. Por quê? Porque parece que não existe aquela fluidez e ao mesmo tempo aquela dinâmica necessária para que haja uma moção dos sentimentos e o prazer da leitura naquela língua. Então, se você lê, provavelmente você está lendo aquém do certo sofrimento que possui. Por quê? Para conseguir adquirir, então, essa apropriação plena, certo? Ou seja, graças a Deus eu consegui aprender na escola a ler, né? E eu gostava de ler, até porque a minha mãe me colocou numa proximidade com os livros, fisicamente falando. Isso também é uma coisa interessante, talvez eu já tenha falado disso aqui. Mas a minha mãe, ela tinha um grande cabedal de enciclopédias em casa, né? E comprava aquelas coleções, então bem aquela coisa, na época que ainda ia vendedor de livro de porta em porta, minha mãe comprava os livros. E tem coisas muito interessantes na biblioteca de casa hoje em dia, graças a Deus, né? Alguns volumes que às vezes até o meu pai olha lá e diz assim, mas esse livro aqui ninguém usa pra nada, vou botar fora, não vou botar fora nada. Então é um volume muito bacana que deu a graça da minha mãe sem ter grande conhecimento bibliofílico, ou nós poderíamos dizer o conhecimento de uma bibliografia, mesmo ela não tendo um conhecimento livresco, certo? Que a gente poderia dizer, eu sei que essas grandes obras, ou assim por diante, ela foi comprando livros. A minha mãe tinha associado na cabeça imaginária dela, certo? A ideia de que uma casa com livros era uma casa mais civilizada. É interessante como as mulheres têm esse espírito de civilização meio que inerente a elas quando são educadas de maneira minimamente, né, civilizada. Não é que um menino não vai responder a isso também, mas parece que as mulheres elas têm mais capacidade de introjetarem, né, esses bons ensinamentos, porque elas são mais receptivas, mais sensitivas, mais intuitivas. Então a minha mãe, na sua intuição feminina, entendeu que era bom pra mim, e isso ela sempre me disse, que ela comprava os livros pensando em mim, certo? Em vista dessa intuição, ela acabou comprando vários livros. É claro que eu preferia que ela tivesse feito uma biblioteca muito mais literária do que enciclopédica, seria muito mais interessante por um lado. Mas, por outro lado, ela era muito desprendida também desses livros, e aí mostra como ela não tinha nada de bibliófila,
E eu nunca me esqueço de uns volumes de Enciclopédia Anglo-Brasileira, nunca me esqueço, Enciclopédia Anglo-Brasileira, que nas folhas, como é que chama isso? Folha de guarda, não sei se é propriamente folha de guarda, mas é aquelas folhas, né, que cobrem a capa interna do livro e formam uma espécie de proteção, certo? Eu acho que dá para mostrar isso através de um livro aqui. Então, na folha de guarda do livro, né, folha de guarda, eu estou chamando assim, pode ser outra coisa, tá? É essa parte aqui, né? Vocês estão vendo aqui, livro azul, certo? Publicado aí pela Concreta também aí, então eu já estou divulgando uma excelente obra e a gente vai falar do tema dele hoje também, certo? Nós temos aqui, né, essa folha, então nós temos essa folha aqui e essa. Isso aqui é o que eu estou chamando de folha de guarda, tá? Pode estar errado. Tá? Isso aqui, nessa enciclopédia anglo-brasileira, vinha mesclado elementos da cultura britânica e da cultura brasileira, assim. Então tinha desde o Pelé, passando pelo Beatle do lado, Shakespeare e Machado de Assis. Aí eu me lembro que do lado tinha um Royal Guard, né, um guarda real, e do outro um dragão da independência. Bom, e ela deixava eu mexer nesses livros. É óbvio que eu estraguei os livros, certo? Riscava em alguns, outras partes assim por diante. E eu nunca me esqueço que algumas imagens ficaram muito gravadas. Meu pai repassava comigo. E apesar disso, meu pai não era um homem de grandes leituras. Então isso é importante. Às vezes na formação literária das crianças, não, precisa ser um cara de muitas literaturas. Olha, cara, se você ainda não é um cara de grandes literaturas, mas quer que seus filhos sejam, pequenas coisas que você fizer em aproximar o livro da criança já vão ser significativas. Eu nunca me esqueço que meu pai passava comigo um outro livro também, de um caráter um tanto enciclopédico, que era As Grandes Maravilhas do Mundo, né? E esse livro mostrava, né, surpreendentemente, as grandes maravilhas do mundo. E maravilhas tanto naturais como arquitetônicas, tanto do período moderno como renascentista e assim por diante. E eu nunca me esqueço que ele tinha uns subtítulos muito bacanas. Subtítulos eu fui descobrir depois de alfabetizado. Mas, por exemplo, mostrava o Monte Vesúvio, então tinha Vesúvio, Monte Fatal sobre Nápoles. Veneza, Cidade Moribunda. Machu Picchu, a morada das filhas do sol. Né, e assim por diante, né? Taj Mahal, um monumento ao amor, e assim por diante, tá? Então eu tive essa proximidade, comecei a ler. Comecei com aqueles livrinhos, né, de criança mesmo, aqueles que eram até, né, encadernados com... Encadernado não é bem a palavra, mas recolhidas a edição, o caderno era fixado com clips. Era um livro sobre animais, eu não me lembro propriamente qual era a história, mas é aquele livro que cada página tem muitas imagens e um período curto ali, um parágrafo de 3 ou 4 linhas, assim, até menos que isso. E assim começou eu a ler. Então, infelizmente, algumas crianças não têm essa proximidade com a literatura, e é uma coisa... Por que eu tô falando disso? Porque às vezes a gente acha, e principalmente em épocas de e-book, de popularização de e-book, gente, não se iludam, a criança precisa disso, tá? Precisa do livro azul? Também, certo? Uma excelente aquisição. Mas além disso, independente da obra em si, ela precisa disso aqui, tá? Isso é uma coisa que eu quero frisar com você. Rodrigo, meu filho lê no tablet. Seu filho não vai ler no tablet. Meu filho vê as imagens no tablet. Ele não vai ver no tablet. O tablet tem 200 milhões de estímulos mais interessantes do que ver uma imagem parada, certo? Ou seja, então o seu filho vai fazer o quê? Ele não vai olhar para a imagem, vai olhar durante um segundo ou dois e já vai no joguinho. Ele vai olhar essa imagem por um segundo ou dois e já vai para o videozinho. Ou seja, você vai conseguir fazer o seu filho aprender Baby Shark, mas com tablet você não vai conseguir fazer o seu filho gostar de literatura ou gostar dos livros. Isso aqui é importante, tá? Físico. A criança é muito material, certo? Ela ainda não desenvolveu o pensamento abstrato para achar interessante, certo? Uma coisa que ela não pode pegar, não pode tocar. Um dos cuidados que teve a edição, por exemplo, do livro azul, e eu conversando com o editor, eu soube que isso foi uma coisa que ele fez questão, é esse alto relevo aqui, do título, certo? Esse alto relevo, as ilustrações, como essa, por exemplo, isso aqui marca a vida de uma criança, tá? Existem pessoas, né, que relembram com carinho e saudade as ilustrações dos seus primeiros livros de histórias infantis. Isso aqui pare uma criança para a vida literária. Isso aqui é um dos primeiros instrumentos que uma criança tem como passaporte da entrada na República das Letras. Ela, como uma pequena cidadã, entregando a sua imaginação para esse grande patrimônio que a humanidade produziu,
tá? Eu falo isso até com um certo tom de emoção, porque é algo muito sério. É uma família que tem esse cuidado com os seus pequenos, seus jovens, até mesmo seus adolescentes, certo? É uma família que está dando um patrimônio inexcusável. Às vezes a gente entra em discussão com as pessoas sobre a quantidade de filhos e tudo mais. Eu tenho uma orientação, né, cristã, e essa minha orientação cristã sempre me aponta no caminho de uma generosidade, sempre que possível, filhos, né? Ter uma casa com filhos e assim por diante. E a gente percebe que as crianças, elas são marcadas por experiências que nós, adultos, por termos nos tornado mais tacanhos, ou talvez por causa de urgências, e nos damos bola. Eu conversava com um amigo meu que me contava acerca de uma experiência que teve com a família, em que a família meio que, bah, mas será que a gente não fez as crianças sofrer durante essa experiência? Foi uma experiência de uma certa instabilidade assim por diante. E esse amigo me dizia assim, bah, cara, eu só me lembro de eu convivendo com meus irmãos, conhecendo lugares diferentes, a gente era muito feliz. Nem percebíamos que as coisas estavam um pouco bagunçadas, ou que a gente não estava num ambiente tão estável como a gente gostaria. Por quê? Porque a estabilidade que eles precisavam eles tinham, que era o amor dos pais, os dois juntos, certo? Então, a criança é marcada por coisas diferentes do que nós somos marcados. Isso é muito importante, isso tem a ver com a formação literária também dentro dessa etapa, que é o contato com os contos de fadas. E eu diria assim, se você está procurando ter proximidade com a literatura, uma coisa que talvez seja fundamental é procurar retomar e fazer uma certa reminiscência. E eu não diria que é nenhum absurdo, certo? Eu não também estou dizendo que é necessário, tá? Mas que você sente na frente do seu computador, ou do seu caderno de notas, ou mesmo de um diário, se você costuma ter um diário onde você faz entradas, né? Seja semanais, né? Ou mesmo diárias, ou de maneira meio desordenada. Se em 3, 4 dias aconteceram coisas interessantes, você vai lá e coloca por escrito, é que você tente relembrar, né, qual o papel dos livros e das histórias até hoje. Quando a gente fala das histórias, a gente não está falando também só daquelas histórias que eu conheço através da literatura, mas também aquelas histórias que talvez eu tenha conhecido através de outras formas audiovisuais. Né? Eu tenho na minha vida tanto a experiência dos desenhos, apesar que elas não foram muito fortes, porque as pessoas comentam muito aquilo, né, as fitas verdes de VHS da Disney. Por que eu não tive essa experiência da fita verde de VHS da Disney na minha vida? Porque foi ter videocassete em casa lá quando eu tinha uns 10, 11 anos. Então esse período onde as crianças assistem desenhos clássicos, mais ou menos entre os 5 e os 8, a gente não tinha isso em casa. O que eu via através da TV aberta, e isso não estava sempre à disposição e tudo mais, e assim por diante, tá? Então esse é o grande ponto, mas serve também, certo? As histórias, nós vamos nos livros buscando as histórias. Por que a gente enfatiza tanta coisa da literatura na formação da criança, tá? Porque a literatura, ela é o meio de conhecer histórias e narrativas e refletir acerca da realidade que mais envolve capacidades humanas. Primeiramente porque eu preciso, né, fazer a operação de decodificar os sinais gráficos, né, que vão me dar os sons. Tenho que então reunir isso em palavras, e as palavras então reunidas num parágrafo que vão comunicar uma ideia, uma narrativa. Nisso as coisas não estão prontas, mesmo que eu tenha ilustrações, existe um campo amplo de coisas que ficam em aberto para eu imaginar. Então eu tenho que imaginar também aquilo ali. Então você vê como tudo em mim precisa ser trabalhado para a questão da literatura. Outra coisa também é que não é em qualquer ambiente que eu consigo ler muitas vezes. Então também existe uma relação entre o ato de ler e certos ambientes que me são aprazíveis para ler. E isso pode acabar até gozando de uma certa ritualização positiva. Ah, eu gosto de ler tendo o meu chá, eu gosto de ler, né? Eu já ouvi amigos dizendo assim, ah, eu lia certos livrinhos tomando a mamadeira que a minha mãe fazia para mim, certo? Então, que legal, né? A pessoa lembrava daquilo, então tinha todo um ritual, a pessoa... Isso é bacana, isso cria um vínculo, isso cria uma ritualidade. O ser humano reforça coisas positivas através de rituais. Os rituais servem para lembrar a pessoa das coisas positivas que marcaram a sua vida e também que lhe dão significado. Isso é importante. Quando a gente fala, inclusive, dentro da religião, sobre a questão das inovações e assim por diante, o que existe de muito deletério, né, em ficar inventando e mudando os rituais importantes toda hora? Porque, na verdade, o ritual ele é o repositório das coisas importantes que dão significado para todas as outras coisas que não são ritualizadas ou que necessariamente não serão ritualizadas. A ritualização ajuda, né, uma certa sacralização das coisas que eu faço. E sacralização eu estou chamando aqui de dar um sentido para além daquilo que eu estou fazendo. E existe, entre aspas, até mesmo uma sacralização secular, né, se a gente parar para pensar,
certo? Porque aquilo que eu de alguma forma ritualizo, eu estou dando uma importância, um significado, e eu estou querendo fazer presente um valor, certo? Que de outra forma provavelmente eu esqueceria ou se enfraqueceria, tá? Certos livros acabam marcando então a vida das pessoas e certas histórias acabam sendo, por exemplo, um ritual literário que eu tenho. Quando está se aproximando o período de Natal, nós entramos propriamente no Advento, que é no começo de dezembro ou nos últimos dias de novembro, e eu retomo leituras, né, de contos de Natal. Existe um volume específico que saiu pela editora Quadrante, que é os contos de Natal. Então tem contos maravilhosos, um conto mais bonito de Natal que eu já li está nesse livro. E eu tento pelo menos sempre reler o Christmas Carol, né, um cântico de Natal do Charles Dickens, certo? Para mim Natal tem a ver com isso. Então se eu não tenho essa literatura na minha vida no Natal, parece que está faltando alguma coisa, tá? Então são coisas que nos ajudam. Aqui eu estou me aportando, né, de um artigo, né, na verdade, que da autoria de Russell Kirk, que saiu no Brasil nessa revista teológica que é a Comúnio, certo? Uma revista que tem a sua origem, certo, na parceria entre dois grandes teólogos do nosso século, o Papa Bento XVI, né, na época ainda, né, ainda não Papa, e acredito que talvez não era nem bispo ainda quando surgiu a Comúnio, talvez já fosse, mas não há muito tempo, e o grande Hans von Balthasar, né, ou também teólogo suíço, certo? Menos unânime do que Ratzinger, mas ainda assim um grande teólogo, certo? E no caso, essa revista trouxe, né, edição no Brasil, no caso, volume 38, número 1, edição 101, janeiro, março de 2009. Já tem 10 anos essa edição, não é muito fácil de conseguir, eu não sei, pelo menos não era. E aí a questão da imaginação moral. Bom, o que é a formação de uma imaginação moral? E a partir da literatura e do itinerário literário. Primeiro, o que a literatura deve provocar em mim? E com certeza o Rodrigo, com 7 anos, não tinha essa consciência, certo? A consciência... Que consciência eu estou falando, tá? Uma coisa muito importante que deve acontecer em algum momento com a literatura, nessa dinâmica, é eu me reencontrar comigo mesmo, tá? Ou me encontrar no meio disso, certo? Então eu tenho esse quadro diante de mim. Só que o problema é que isso não é o que acontece a primeiro momento na minha vida literária. E isso eu tenho que ter por claro. Não é o fim da literatura em absoluto, ou pelo menos não é a primeira coisa que aparece na vida literária, melhor dizendo, a questão de eu me ver ou ainda ter ali um instrumento, porque pode demonstrar uma certa imaturidade humano-afetiva, o sujeito tentar se encontrar numa obra o tempo todo, tá? Ou seja, se eu só consigo ler livros onde eu me identifico com personagens ou situações, certo? E eu não falo de uma identificação profunda dos dramas e problemas que nós enfrentamos como humanidade, certo? Isso é uma identificação boa, certo? Agora, é aquela identificação mais vulgar, é disso que nós estamos falando, tá? Essa identificação vulgar é o seguinte, eu tenho que me ver alegoricamente dentro da obra e não aplicavelmente dentro da obra, você entendeu? Ou seja, eu sou um engenheiro, né, que moro em Porto Alegre e tenho tais e quais realidades, né, então não é que eu seja isso, tá? Mas então, eu namoro uma moça X ou Y, moro numa casa de tal maneira, tenho pais e irmãos assim assado, tchá tchá tchá, tá? Se o livro não tiver um engenheiro, se o livro não tiver um cara que namora uma menina mais ou menos parecida com a minha namorada, se o livro não tiver os pais do personagem mais ou menos parecido com o meu, se o livro não for sobre um cara que mora numa cidade parecida comigo, eu não consigo sentir uma identificação. Isso mostra uma imaturidade emocional e uma imaturidade própria da pessoa, que na realidade, não estou dizendo que é ruim ou que é deletéria por si, só que ela está numa fase, né, primeva, ela está numa fase de alguma forma imatura, né, infantil dentro da sua capacidade de imaginação e de uso e fruição da literatura. Porque se a literatura busca dar essa alegria, né, e já vai dizer, se eu não me engano quem fala isso é o nosso Jorge Luis Borges, eu acredito que sim, né, ele vai dizer que a literatura é uma forma de alegria, essa alegria tem que ser ampla, tá?
Então, assim, eu não estou dizendo que todo mundo tem que pegar e encarar um livro de literatura como se fosse um livro de filosofia, e isso está errado, eu acho. Né? Eu queria fazer filosofia de todo livro que eu leio. Às vezes, os sentimentos e as imagens que o livro me dá são suficientes. Filosofia eu faço com outras obras, certo? Ou a partir de outras obras eu posso ter uma compreensão filosófica e utilizar isso que o livro me trouxe para fazer, então, uma síntese. Mas não querer que o livro seja, de alguma forma, um tratado alegórico de filosofia. Tá? E também não deve ser um tratado alegórico para eu acabar me projetando ali e escapar. Isso é um escapismo deletério, certo? Então, primeiro esse grande ponto. A obra tem que me proporcionar uma alegria, tá? E essa alegria não é uma alegria em sentido vulgar, certo? A alegria da qual se trata aqui talvez fosse melhor dita como paz. E essa paz, ela não significa a ausência de sentimentos complicados, mas, indo ainda mais fundo, mais do que isso, ela significa uma ordem, certo? Eu acabei recebendo daquela obra sentimentos que me ajudam a aumentar a situação de ordem dentro de mim. Eles me ajudam, através daqueles símbolos, a então progredir em algum grau, né, numa vida mais qualificada, tá? Ah, Rodrigo, mas então é mais ou menos como ter então um aporte filosófico. Às vezes a gente pode dizer, e aqui a gente conclui esse episódio em específico, que os livros não deixam de ser parecidos com as pessoas, certo? As pessoas têm uma riqueza intrínseca que é própria da sua humanidade, e é essa humanidade nos livros que provocam isso em nós. Por isso que a gente vai falar de personagens bem construídos ou mal construídos. Isso quer dizer o quê? Que os personagens têm sentimentos, experiências e atitudes que são factíveis num ser humano, né, de carne e osso. E não coisas que são simplesmente, né, estereótipos ou uma análise vulgar. Tá? Então, as pessoas nem necessariamente, nem sempre elas nos trazem, certo? Como é que a gente pode dizer? Uma melhoria filosófica da vida, certo? Mas elas nos trazem uma experiência de humanidade que, sem dúvida nenhuma, vai nos dando aquelas respostas, certo? Para perguntas que ainda talvez não tenham aparecido, mas que provavelmente vão aparecer ao longo da nossa vida, como disse Chesterton. Ficamos por aqui, até o próximo episódio.